Mas a gente vai abrir falando do nosso Dorival, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista ao Mauro César, jornalista Mauro César, e o Mauro questionou ele né, em várias situações, e uma delas foi sobre os motivos que levaram o Flamengo a não renovar com o Dorival, né? E aí vale fazer, antes de trazer aqui as aspas do presidente, vale a gente trazer uma situação que já antes da final da Libertadores, que foi disputada no dia 29 de outubro de 2022, já se falava, né, sobre a renovação do Dorival. E se vocês pegarem isso, né, fácil, eu trouxe até aqui em resenhas anteriores, a gente tem falas do diretor executivo de futebol, que é o Bruno Spindel, do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do próprio Landim falando que estava tudo certo, só dependia do Dorival, né? E tem mais, no dia da final, eu não vou lembrar agora se foi o Landim, acredito que sim, ele tinha dito que, independente do resultado daquele dia, se o Flamengo vencesse ou não a final da Libertadores, de que o Flamengo iria renovar com o Dorival. Mas vamos lá, né, ao que o Mauro questiona sobre os motivos, e olha o que o Landim disse, abrindo aspas aqui ao presidente. Prefiro não comentar sobre os fatores que levaram, né, para a não renovação. Aí ele continua. Foram fatores de avaliação interna quase íntimos do clube. Mas somos gratos a ele pelo trabalho realizado durante o período de contrato que tivemos e, particularmente, desejo muita sorte a ele no seu futuro desafio. Na verdade, ele não disse nada e, para mim, já que ele não quer revelar o que motivou o Flamengo a não renovar com o Dorival, é porque me parece que a justificativa não é muito plausível, não iria convencer a opinião pública e a própria torcida. Isso, para mim, está muito claro, até porque algo mudou da noite para o dia, né? Eu não consigo imaginar que, se você chega no dia 29 de dezembro, às vésperas da maior competição continental, você vence essa competição, segundo título de relevância desse treinador, e até ali dava tudo certo pela renovação, alguma coisa repentina aconteceu para que essas conversas não tivessem êxito pela renovação. E aí, Nazário, por que será que Landim não quer contar para a gente, para os torcedores do Flamengo, o que motivou essa não renovação com o Dorival Júnior? Porque não tem coragem, né? Porque esse papo dele é de quem não tem coragem. Se ele tivesse feito algo, e aí é aquele detalhe, se ele tivesse feito algo que prejudicou o Flamengo, né? E aí isso motivou a retirá-lo, então tem que ser falado. Ah, vou queimar o filme do cara. Vai queimar por quê? E aí, quando você fala que é algo muito íntimo e não sei o que lá, não tá falando nada. Não está falando nada. Lamentavelmente, a gente, pelo jeito, não vai ficar sabendo a verdade. Mas é uma prática, né? E aí não sou eu que estou falando. Os fatos falam por si. É uma prática da diretoria do Flamengo não falar a verdade, né? Omitir, deixar nas entrelinhas algo que a gente não consegue entender. Então, essa é uma atitude para mim, né? Essa é a minha opinião. Essa é uma atitude de alguém que não é profissional. Assim como o senhor Vitor Pereira, quando deixou o Corinthians, também não teve uma atitude profissional. Olha só, eu estou indo embora porque não estou satisfeito com o plantel, estou indo embora porque eu pedi o reforço e não foi conseguido, beleza, então eu não quero mais trabalhar aqui. Aí não, inventou a história da sogra, coisa e tal, e depois caiu no Flamengo. Então isso, né? Eu estava tendo uma conversa com meu filho há pouco tempo atrás ali, e eu estava falando para ele o seguinte: não abra mão da sua palavra. Você empenhou a sua palavra, vá até o final. Prejudicado ou não, você tem que cumprir a sua palavra. E, infelizmente, nos dias de hoje, Otúlio, a gente não tem mais isso, né? As pessoas falam, assinam um contrato, mas isso é uma coisa que não tem muito peso. E aí a gente vê, por exemplo,
Só para não dizer que eu estou atacando Vossa Excelência, vamos lá. Cadê o papo do estádio? Acabou? Porque até então a gente sabia que o Flamengo estava empenhado, coisa e tal, não sei o quê. Por que ninguém fala nada? Por que não existe nenhuma declaração por parte do senhor presidente quando a coisa é ruim no Flamengo? A gente vê o Landim segurando cheque em dia de premiação, a gente vê o Landim em comemoração, fazendo paz e amor, a gente vê o Landim no trio elétrico, mas a gente não vê o Landim em dia de crise. Problema, não existe uma explicação plausível. E ele é muito escorregadio, né? Então o fato de, meu irmão, vamos lá, vamos raciocinar. Se o Dorival não serviu para o Flamengo conquistando o que ele conquistou, e aí vamos lembrar que ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Algo muito grave, mas muito grave, que ele fez, o Dorival, tem de vir a público, né? Porque, assim, algo muito íntimo, o que pode ser tão íntimo que poderia atrapalhar os planos de 2023? Não consigo ver nada de tão grave que seja íntimo. O que foi? Ele patolou o jogador? É isso? O jogador patolou ele? O cara é gay? Foi isso. Na boa, claro que eu estou aqui usando uma linguagem figurada, óbvio, mas eu não consigo, e aí vindo de quem vem também, né? Não dá para acreditar, né? Então, eu não consigo enxergar algo que seja íntimo, muito íntimo, e que seja absolutamente grave a ponto do cara não poder mais ficar à frente do Flamengo. O meu comentário sobre isso, eu já vou ler aqui o chat está bastante movimentado. Eu acho que é mais ou menos o que eu falei, no sentido de que é uma justificativa que não vai convencer. E aí eu duvido até, eu lembro que na época eu comentei isso aqui, acho que foi na época quando o Dorival fez aquele vídeo, né? E uma expressão muito contrariada, um vídeo de despedida, de que se fosse o seguinte, olha, o Dorival pediu aqui para que não houvesse uma cláusula que não tivesse multa em caso de proposta da seleção brasileira. Hoje, porque assim, é muito fácil a gente fazer uma análise hoje que a gente perdeu os 3 campeonatos com o treinador que substituiu o Dorival. Ponto. Porque tem gente que vai falar assim, não, mas ele poderia ter assinado o contrato mesmo aceitando essa cláusula. Eu acho que não deveria. E seria, na minha opinião, um argumento plausível. Olha, ele queria aqui que a gente, em caso de proposta da seleção brasileira, liberasse ele de graça. A gente resolveu, né? A gente resolveu assumir o risco de começar um outro trabalho. E a gente sabia dos riscos que isso implicaria. Quais os riscos? Olha, esse cara, o time não ia estar preparado para disputar o Mundial. Gente, isso faz parte. Quem está na cadeia de comando assume risco quando toma decisões. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!